Olá a todos e todas. Então, nós vamos dar início à aula 3. Nós vamos continuar trabalhando, né, com a fecundidade e algumas abordagens relacionadas à cultura, difusão, segunda e terceira transição demográfica. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Bem, então, nessa aula, eu vou abordar alguns textos que estão indicados na literatura, textos que vão ser alvo de apresentação e textos que não vão ser apresentados. Mas, conforme está indicado na ementa, são textos de leitura obrigatória, certo? Bem, vamos começar pelo texto do Hamill, tá? É um texto de 1990, que vai tratar da teoria da cultura para a demografia, né? Então, a proposta desse texto é investigar a utilização do conceito de cultura na análise dos processos e comportamentos demográficos, né? E aí vai fazer uma discussão chamando a atenção que nem sempre os demógrafos fazem um uso adequado, né, do termo de cultura, né? Então, tá lá, o mau uso do conceito por demógrafos tem levado a análises incompletas e superficiais sobre comportamentos demográficos. Então, a demografia, ela é um campo do saber que é multidisciplinar, né? Tem uma interface muito grande com outros campos do saber, mas no que se refere à sua abordagem metodológica, ela eu diria assim, de uma maneira marcante, quantitativa, né? Então, existem os modelos demográficos próprios de abordagem dos fenômenos da demografia e que se apropria também, a demografia se apropria bastante das técnicas estatísticas, né? Então, quando a gente fala nessa questão da dificuldade da abordagem da cultura, é uma dificuldade inerente pelos próprios métodos que, em sua maioria, são utilizados pela demografia, que são métodos quantitativos. Muito embora é importante lembrar, né, que a metodologia qualitativa ela também é utilizada para a apreensão de fenômenos do campo demográfico, tá? Porém, é uma pequena parte, né? Eu diria lá que a demografia pode ser dividida em demografia formal, que aí a utilização de métodos próprios, né, métodos quantitativos da demografia, e a demografia mais substantiva, que se debruça mais sobre aspectos como a cultura, tá? Mas o que o autor está trazendo aqui, como a maior parte, né, da demografia, né, dos pesquisadores em demografia, adota uma abordagem quantitativa, ao tratar da cultura, alguns conceitos, algumas formas, né, poderiam ser mais bem retratadas, certo? Bom, a cultura, né, a cultura pode explicar por que um determinado grupo social persiste uma determinada conduta demográfica, apesar das mudanças econômicas expostas, né? Então, é um ponto importante, né? Cultura também é um aspecto importante. E a cultura? É um grupo de indivíduos que dividem um conjunto de normas, valores, né? Então, por exemplo, a cultura brasileira, né? O que faz parte da cultura brasileira, né? Podemos ver aí aspectos relacionados, né? Hábitos alimentares, né? Que são típicos da cultura brasileira, né? E que tem suas raízes, por exemplo, feijoada tem suas raízes na cultura africana, né? Ou típicas, festas típicas, costumes, né? O que são costumes? Pensar em alguns costumes que são típicos da nossa sociedade, mas que nos repetem em outras sociedades, né? Então, todos os indivíduos, né, a sua resposta, né, à mudança demográfica, e aqui especificamente no que se refere à fecundidade, ela vai responder à questão da cultura, né? Então, como eu venho dizendo, como a gente vem discutindo, né, há não só mudanças econômicas, né, mas mudanças, né, persistentes de uma determinada conduta demográfica, apesar das mudanças econômicas, né? Então, mudanças econômicas são importantes, elas continuam fazendo, mas
a mudança em termos de cultura, né, mudança no sistema de normas e de valores de uma população, também é muito importante e faz a diferença. No caso aqui, faz a diferença também para mudanças na fecundidade, como a gente já vem discutindo, né? Não é só uma questão econômica, mas uma questão também cultural. Bem, então, o autor coloca como problema discutir o conceito de cultura de uma perspectiva antropológica e aplicar na análise demográfica. Então, você tem campos do saber em que a discussão sobre a cultura ela é mais forte, né, no campo das ciências sociais. Então, está aqui trazendo a antropologia, mas poderia também ser a sociologia. Então, o autor analisa, né, os efeitos dos contextos cultural e institucional sobre os atores. Né? Então, os indivíduos, eles não são peças, né, de uma engrenagem em que são seres autônomos, né? Assim, ou diria, né, que são seres atomizados. Mas existe uma relação em termos de sociedade, em termos culturais, em termos institucionais, que vão influenciar as escolhas desses atores. As influências dos comportamentos sobre a percepção e seleção de alternativas dentro do universo cultural. Então, somos seres condicionados também ao que os outros, o comportamento alheio, né? Então, os comportamentos com relação à fecundidade, né? A gente já vinha discutindo isso também, né? Então, a redução da fecundidade também, né? Começa um comportamento, um grupo se apreende, se apropria dos métodos da redução de métodos contraceptivos, outros grupos começam, né, a imitar aquele comportamento, né, ou adotar aquela prática, né, de controle da fecundidade. Né? A gente discutiu isso um pouco na última aula. Procura analisar, portanto, a tomada de decisão ou de decisões individuais dentro de um contexto. Né? Então, os indivíduos fazem as suas escolhas individuais, né? Acho que a gente também tem que fugir, né, da ideia, não só os indivíduos, né? Agem de uma maneira coletiva, mas também tem um componente que é das escolhas individuais, mas essas escolhas, elas são tomadas, né, dentro de um contexto. Cultura como identificador. A identificação da cultura e sua associação com algum padrão demográfico apenas o nomeia e o localiza no tempo e no espaço. Né? Então, aqui está tentando colocar uma ideia, né, de que você tem um padrão demográfico, essa questão de nomear o padrão demográfico, um padrão demográfico apenas no tempo e no espaço. Né? A gente poderia pensar na própria questão da transição demográfica. Né? Como eu vinha dizendo, as etapas, né, até o presente momento, né, as etapas, elas se sucedem em todas as populações. Né? Passagem de altos níveis para baixos níveis de fecundidade. Então, como uns países estão mais à frente, ou outros mais atrás. Porém, né, no processo de transição demográfica. Porém, né, o ritmo, né, e a velocidade de cada uma, né, as circunstâncias em que essa transição demográfica ocorre, ela é variável. Né? Então, tem um padrão demográfico de redução da fecundidade, né, e da mortalidade, né, para níveis altos, para níveis baixos, né, ao longo de alguns séculos, né, ou dependendo, né, da localidade ao qual nós estamos nos referindo. Mas essa transição, ela ocorre de maneira diferenciada, né, em termos de ritmo, né? Então, é preciso pensar nisso. A transmissão de determinado padrão demográfico faz parte de um processo de socialização. Né? Então, pensar na redução da fecundidade. Né? Então, existe um processo de socialização, aqui pensando, né, em termos de cultura, qual o ideal de família, tamanho de família? Né? Em determinado momento era ter muitos filhos. Depois passa-se a ter um ideal de família para ter poucos filhos, 2 filhos, né? Esse passar a ter o ideal de família, né? Isso é algo que faz parte do processo de socialização, né? E aí eu estou falando a socialização, a gente tem, né, as questões apreendidas dentro da família, na escola, no trabalho, em comunidade, né? Então, você tem várias escalas em que os indivíduos, né, eles aprendem via socialização determinados padrões demográficos, né?
A conduta demográfica é parte de um sistema complexo de ações. Então, aqui é uma tentativa de trazer daquele reducionismo de que a conduta demográfica ela é uma resposta pura e simples a mudanças no campo econômico, né? Ou a mudanças, a algum evento, algum marcador do cunho econômico que vai, de repente, né, mudar a ação das pessoas, né? Então, é mais complexo, né? Além de haver uma resposta econômica, tem também uma resposta ao complexo de ações, né? Ao contexto socioeconômico, ao qual as pessoas estão inseridas, né? Enfim, que ele tenta, né, falar de cultura é problematizar, né? Cultura como expressão da experiência. Tal como as artes, a cultura não é para ser analisada, mas para ser apreciada criticamente, né? Então, vai falar aqui, né? Você pensar em cultura, né? Até os exemplos, né, que eu dei no começo dessa aula, né? Mas a gente está falando também de um conjunto de normas, valores, né? Por que nós, né? Porque no Brasil tem a cultura, por exemplo, porque feijoada faz parte de um processo faz parte da cultura brasileira, né? Aí eu falei, tem raízes, né, na cultura africana, né? E tem todo um contexto, né, em que esse alimento, né, ele passou a fazer parte da cultura, né, mas ela tinha raízes em outras questões, né, está falando da escravidão. Então, você precisa entrar na gênese, né, dessa por que a gente gosta de comer feijoada, né, por que faz parte da nossa cultura, né. Assim, você tem o papel da etnografia, né, que é você entrar mesmo nos detalhes dentro de uma sociedade, né. A etnografia é o lugar, né, é algo que a gente vê bastante na antropologia, né. Então, embora hoje você tenha antropologia urbana, né, que fazia os trabalhos etnográficos com relação à população urbana, você tem, é mais clássico, né, a gente pensar o trabalho etnográfico de comunidades como os indígenas, né, algumas comunidades primitivas, né, e descobrir, né, naquele trabalho minucioso de como aquele grupo funciona, você descobre que uma população, que um grupo, né, aparentemente simples, na verdade apresenta estruturas complexas de símbolos compartilhados, né, de conceitos, né? Então, o trabalho etnográfico é entrar nos entremeios, né, da cultura, né? Então, uma demografia, então aqui é um convite, né, da demografia, que se preocupa com dados agregados, né, com grandes bancos de dados, né, no atacado, né, trabalha com os indivíduos no atacado, versus a etnografia, né, que trata da particularidade do processo narrativo, pequenos grupos, né, mas isso também não prescinde, a demografia ela pode se apropriar dessa ideia, né, do etnográfico para entrar mais nos meandros de determinados aspectos que somente os dados agregados eles não dão conta de explicar, né? Então, é meio uma provocação, um convite, né? Para entrar, a demografia adentrar de maneira mais profunda em alguns determinados problemas, né, do seu campo. Entre eles, redução da fecundidade, né, adoção de métodos contraceptivos, né, que é o tema que nós estamos falando aqui. Bom, e aí? Né, se é um convite, né, a entrar nos entremeios ou nos detalhes, né, como demógrafo deve proceder disso, né, não vai virar etnográfico, não vai virar antropólogo, né, nenhum antropólogo deve virar demógrafo, né, cada um no seu campo científico, mas se apropriar de alguns elementos. Especificar o contexto social, é um ponto. Utilizar a contextualização para estabelecer estudos comparativos, né, então, eu estou trabalhando com redução da fecundidade na Nigéria, e quero fazer uma comparação com o Brasil. Mas são contextos sociais totalmente distintos, né? Então é preciso fazer uma contextualização, né? Não apenas uma análise fria dos dados. Mesmo pequenos grupos sociais podem ser complexas em suas redes de interrelações, né? Então,
todo mundo aqui já ouviu falar em Lévi-Strauss, né, Malinowski, pessoas do campo da antropologia que descobriram que grupos, né, aparentemente primitivos tinham complexas redes, né, de interrelações, né, forma, quem pode casar com quem dentro daquele grupo, regras, né, tabus, né, então era quando você mergulha, né, e o Malinowski fala, né, quando você é um imponderável da vida social, você só aprende estando ali, né, fazendo observação participante, estar naquele grupo, né, estar naquele determinado grupo social para entender, viver com eles, né? Viver com aquele grupo, né? Quem faz trabalho etnográfico tem que viver junto com aquele grupo para poder entender, né? O que se passa, né? Como que se dá as relações, né? Entender o contexto em demografia pode ser acessar a rede de relacionamentos envolvida em um evento demográfico de interesse, né? Os nossos surveys, as nossas pesquisas, né? Elas são muito frias, né? É o censo demográfico. Pergunta quantos filhos você teve, né? Pergunta você tem algum outro survey, né? Como, por exemplo, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que é uma pesquisa super extensa, já não ocorre desde 2006, mas é uma pesquisa super extensa, né? Que pergunta para as mulheres, né? Uma bateria enorme de perguntas sobre como é que fala? Sobre a fecundidade, né? Por que você teve poucos, por que você escolheu não ter filhos, né? São perguntas de marcar xizinho, né? Qual foi a idade da primeira relação sexual? Qual foi o primeiro método contraceptivo utilizado? Ou o método contraceptivo que está sendo utilizado agora, naquele momento da pesquisa? Por quê, né? Essas são perguntas importantes, dão um direcionamento, mas tem questões que você não consegue aprender numa análise fria, né, de um survey, né? Então, é preciso lançar mão de outros métodos, né? Então, por exemplo, né, uma forma de lançar mão desses métodos, de se apropriar da narrativa que é própria, né, da etnografia, é você fazer grupos focais, né? Que existe uma metodologia, né, em que você coloca indivíduos, né, com determinadas características numa sala, né, tem toda uma metodologia de seleção desses indivíduos, evidentemente, e no discurso você faz depois uma análise do discurso daquelas pessoas, né, os trejeitos, né, quando você fez uma pergunta X, como um determinado respondente, né, reagiu, né, ficou constrangido, falou de forma enfática, chorou, né, então você fazer um trabalho do discurso, né, que é esse você ter o imponderável da vida social, que nos seus surveys você não entra, né? E no campo da demografia, né, tem vários pesquisadores, principalmente, inclusive pesquisadores da área de fecundidade, lançam muito dessa metodologia, né, de estudos qualitativos, né, para tentar situar, para tentar capturar aquilo que de uma maneira quantitativa não é muito possível de ser aprendido. Então, já dei aqui o tempo, né? Um exemplo, né? Sob controle. Um estudo sobre o controle da fecundidade entre mulheres pode ser útil empreender um estudo qualitativo com atores que se relacionam com elas e que têm relação com esse evento, né? Então, aqui uma outra perspectiva, né? Então, o estudo qualitativo, né, faz parte da demografia, sim, embora não seja predominante, e é importante para aprender determinados fenômenos. Bom, na ausência de acessar as redes de relacionamento de indivíduos, coletar impressões sobre determinado assunto por um grupo. Né? Se os indivíduos são membros de uma mesma cultura, significa também que eles dividem em algum grau o mesmo discurso. Né? Então, assim, na impossibilidade de fazer um estudo etnográfico, fica viável coletar as impressões de um grupo. Né? Que aqui está falando especificamente dos grupos focais. Né? Então, você seleciona. São poucos indivíduos. Né? Você vai fazer grupo focal com 100 pessoas. Né? São poucos indivíduos, você tem que criar um clima, né, que a pessoa me fale, né, isso é muito difícil, eu sempre digo que metodologia qualitativa é muito mais difícil que metodologia quantitativa, porque você tem que ter uma habilidade que não está muito em manuais, né, você tem que ter uma habilidade muito grande, né, de extrair coisas dos seus objetos, das pessoas, né, extrair a resposta, né, extrair, né, e tem assuntos delicados que você não consegue fazer isso, sim,
estabelecer, né, um vínculo, né, ou uma dinâmica com os seus entrevistados, né, e depois analisar, né. Hoje a gente tem algumas técnicas, métodos, né, dentro do campo da inteligência artificial. Hoje você tem algoritmos que te ajudam a fazer a leitura de textos, né, e a quantificação disso, né, identificar as palavras que foram mais ditas e em quais contextos, né, até a inteligência artificial hoje já nos ajuda com isso, né, e também outros métodos, né, próprios das ciências sociais, que te ajuda a fazer essa análise, né, mas então, na impossibilidade de você fazer um grupo focal, né, a gente trabalha a demografia na escala Brasil, né, município, que seja, o bairro, que seja, você faz de um grupo, né, partindo do suposto que aquele grupo, ele compartilha, né, dos mesmos signos daquele total que você está querendo remeter, né, daquela população total que você está querendo remeter. Como o demógrafo deve proceder diante dos conceitos de cultura, né? Então, continuando aqui, né, o terceiro. Bom, em termos de fecundidade, né, líderes e formadores de opinião são aspectos muito importantes, né? Determinadas condutas demográficas são inovações de segmentos de sociedade reconhecidos como líderes, né? Então, se você entrevistar, né, fazer um trabalho junto com pessoas com formadoras de opinião de uma determinada rede, exemplo, né, líderes religiosos, né, são muito importantes, pois têm uma ascendência muito grande sobre os indivíduos, né? Então, a questão do ter filhos, né, a questão do método contraceptivo, né, tem método que pode, perante as leis de Deus, tem método que não pode. Então, isso também faz muita diferença, né? Porém, uma ideia inovadora pode se difundir de maneira diferente da original. Exemplo, né, pensando na ideia, o contraponto do líder, né? Se membros da elite desenvolvem uma razão racional, né, uma razão, uma forma de pensar para baixa fecundidade, com base em argumentos econômicos, essa ideia pode se difundir e ser adotada por outros grupos, porém por outros argumentos, né? Então, aqui está querendo dizer que no meio do caminho da difusão, né, esse meio uma determinada ideia, uma determinada ruptura, né, pode ser adotada, mas não com aquela exatamente, né, por outros grupos sociais, mas não exatamente, né, com aquela finalidade, né? Bem, então, falado um pouco, né, falando do texto do Hamel, né, que é um texto que vai resgatar muito, o paralelo entre a antropologia, poderia falar também a etnografia, com a demografia, né? Então, a necessidade, né, de ir para além dos números. O texto do Lestat e do Surkin é chamado, né, Dinâmica Cultural e Teorias Econômicas da Mudança na Fecundidade, né? Bom, essa pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, algumas pessoas já devem ter visto aí em outros textos, né? Tem outro texto do Lestat que também menciona a pirâmide de Maslow. Então, é uma pirâmide, né, que poderia passar da sua base até o seu topo. Eu diria que é a passagem de sociedades materialistas para sociedades pós-materialistas. Então, na base da pirâmide, né, a gente como sociedade, né, então vamos pensar, sociedade primitiva. Game of Thrones, novamente. O que precisava ser suprido, né, naquelas comunidades são necessidades fisiológicas, né? É a luta diária para obter comida, água, abrigo, calor, faz frio, né? Então, você tem na base das necessidades fisiológicas. Então, são indivíduos marcados por uma questão material, né? O ponto material, ele é o muito importante, o que norteia a vida dos indivíduos, né? Que é ter segurança material. A gente poderia transportar isso, né, para tempos contemporâneos. Se você pensar que sociedades, né, mais pobres, mais desiguais, elas também têm uma necessidade, né, fisiológica grande, né? Então, sociedades mais pobres, né, precisa garantir o sustento, né? Então, você está à procura de comida, água, abrigo, calor, subindo um pouquinho mais na pirâmide. Necessidade de segurança, defesa, proteção, estabilidade, né? Então,
você tem, né, as suas necessidades aqui, que eu poderia dizer, essas necessidades básicas, né? Pensar também essa necessidade da defesa, proteção e estabilidade, né? Todo mundo aqui já deve ter visto, né? Já deve ter lido, né? O Leviatã, do Thomas Hobbes. Que você precisa um contrato social, né? Com o Leviatã, né? Para você ter, né? A sua defesa, proteção, né? Que é o Estado, né? Uma alegoria para o Estado. Então você começa a ter necessidades, você tem necessidades mais palpáveis. Na medida que você vai subir na pirâmide, agora outras necessidades sociais. Precisa ter amigos, precisa constituir uma família, né, ou ser, né, constituir, né, aqui neste momento. Relacionamentos, pensar nos seus relacionamentos, suas relações interpessoais, nas suas relações em comunidade. Sobe mais um pouquinho, autoestima, né? Você começa a valorizar, os indivíduos buscam mais valorizar questões como respeito, né? Respeito à sua condição, então poderia pensar também em respeito à diversidade, né? Com relação à questão ser aceito, né? Por uma questão de racial, étnico-racial, pertencimento étnico-racial, orientação sexual, status, a procura de status, reconhecimento profissional, né? O estar no mundo. E o topo do topo, pós-materialista, uma preocupações com questões de autorrealização, que é criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, individualismo. Né? Então, percebam ali que das necessidades sociais para cima, as preocupações, elas são menos palpáveis, né? Elas são menos materiais. É o pós-materialismo, né? É um conceito lá do Engelhardt, da década de 70, em que você começa a se preocupar com outras questões, né? Pensando, por exemplo, em movimentos sociais, é bom para a gente situar aqui, né? Primeiro, né, as lutas são por questões materiais, né? Todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito a trabalho, todo mundo tem direito, né, a abrigo. Depois, as lutas, né, os engajamentos cívicos, eles passam a ser relacionados a questões mais pós-materialistas, né? Então, temos que cuidar do meio ambiente, temos que cuidar de determinados, né? Quero ter minhas liberdades essenciais, né? Então, passam a ser questões mais de ordem que não são tão materiais, né? Evidentemente, né, que pensando na contemporaneidade, né, se pensar no próprio Brasil, a gente tem um mix dessas necessidades, né? A gente, um país pobre, um país com muitos pobres, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você tem discussões mais no campo pós-materialista, né? Então, toda essa discussão que a gente tem na sociedade, né, sobre minorias, né? E também, né, sobre questões relacionadas ao campo do meio ambiente, né? Então, você tem junto com as necessidades ainda, precisamos melhorar a segurança, a estabilidade, né? Você tem um mix, pensar no caso do Brasil. Mas aqui a gente pensar, né? O conceito é de uma passagem de uma sociedade pós-materialista para uma sociedade materialista para uma sociedade pós-materialista. Bom, nessa mudança, você tem mudanças, né, de valores e aspirações. Né? Então, em períodos de prosperidade econômica, articulação de necessidades de alta ordem, né? E também frustração com as instituições, que está compartilhando, né, que não significa ascender nessa pirâmide que você não vai ter frustrações, né? Inclusive nas sociedades lá pós-materialistas, o engajamento cívico ele é muito baixo, né? O índice de absenteísmo, né, em eleições é muito alto, né? Então as pessoas ficam menos engajadas, né? Tem mais frustrações com as instituições, né? Então pensar também que você tem lá seus problemas, né, as suas questões. Bem, isso, né? Essa mudança de valores, né? Essa mudança de valores nessa escala, ela vai ter suas repercussões sobre a fecundidade. Né? Então, nós vamos ver lá no texto do Lestat, a gente vai ver isso de maneira mais detida, tá? Bem, e esse texto, né? Você pensar nessa mudança, né?
essa mudança dentro da pirâmide, né, de valores, etc., né, sobre o ele traz também, né, o papel desempenhado pela estratificação social. O que é uma estratificação social? É que, se eu tenho uma pirâmide de mudança de valores, você pode pensar também que numa sociedade, bem como o caso do Brasil, que é uma sociedade altamente estratificada. O que significa? Significa que a sociedade ela é muito bem compartimentada. Você sabe quem é da classe A, da classe B, classe C, classe D, classe E, independente da nomenclatura que eu estiver dando, certo? Mas que você tem grupos que são as elites, né? E os demais grupos, né? Nós vivemos numa sociedade altamente estratificada. O caso do Brasil ele é ótimo para poder ilustrar isso. Pensando em termos, né, de inovações, né? Como que isso vai se comportar, né? A inovação cultural começa entre as elites, privilegiada pelo maior estoque de recursos e é adotada pelas camadas menos abastadas por imitação. Então, a gente meio falou nas últimas aulas, né, que no ponto de vista de adoção de métodos contraceptivos, as elites, elas estão na frente, né, são as primeiras a adotarem, tem a adoção dos métodos contraceptivos mais modernos. Mesmo hoje no Brasil, você tem uma alta prevalência de utilização de métodos contraceptivos, ditos modernos, né, isso ainda existe, né? Existe uma hierarquia entre métodos contraceptivos. Mulheres, né, de estratos socioeconômicos mais elitizados têm acesso a maior gama variabilidade de métodos contraceptivos, né? Tem mais acesso àqueles que com menos efeitos colaterais, né? Mais acesso àqueles, né, em que são métodos, né, mais fáceis de serem utilizados, né, enfim, como, por exemplo, os métodos implante hormonal, DIU hormonal, né, que são métodos que são ditos mais modernos, né, embora cada mulher, né, tenha uma especificidade, né, o que serve para uma pode não necessariamente servir para outra, e a população que é dependente, né, de um sistema público de saúde, né, e que nem sempre, né, com toda a sua capacidade do sistema único de saúde de prover essas mulheres, nem sempre elas podem escolher um método, né, elas têm que escolher um método que é posto para elas, né, e muitas das vezes, com muitos efeitos colaterais, não tem como fugir disso, né, o que reverbera são gravidezes indesejadas, enfim. Então, você tem essa questão, né? E coloca também, quanto mais rígida a sociedade em termos de divisão por classe, menor a mobilidade cultural. Né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Em sociedades mais rígidas, em que é mais difícil, né, você ascender de um extrato para o outro, né, você tem uma menor mobilidade cultural, que pode ser entendida também essa difusão desses métodos, né, dessas inovações, ela vai ser mais difícil de ser perpetrada. Tá? No Brasil, a sociedade tem ficado mais fluida, ou seja, com relação a tempos passados, né, principalmente no início do século XX, e no tempo, né, nós temos uma sociedade que continua assim altamente estratificada, mas você tem mais mobilidade, né, para passar de um grupo para o outro, né, ou seja, você não depende mais da sua origem, né, para você ocupar uma determinada classe social. Em sociedades que seja muito rígido, vamos pegar o caso da Índia, né? Você tem castas, né? Então, se você nasceu numa casta, você vai morrer naquela casta, você não vai ascender para outra. Você tem uma menor mobilidade cultural, logo você teria também uma menor fluidez na disseminação de determinados métodos contraceptivos. Tá? Bem, na linha dessa difusão, né, tem o texto do Montgomery e Casterline, um texto de 96, que vai tratar, né, do aprendizado social, influência também social, e novos modelos de fecundidade. Tá? Então, você tem lá a difusão, um processo de aprendizado social e influência. Né? Então, aquilo que vai contaminar, difundir, né, na sociedade, né? Determinado tipo de aprendizado com relação a inovações de métodos contraceptivos, né? A difusão pode facilitar ou dificultar
o declínio da fecundidade. Da mesma forma que métodos contraceptivos podem se difundir, ideias contrárias também podem se difundir, né? Então, determinado grupo social, né, se pensar no início da década de 60, né, você pensar que utilizar métodos contraceptivos é contra determinados preceitos religiosos. Então, a difusão dessas ideias, né, pode dificultar o declínio da fecundidade, por exemplo. Padrão de utilização de métodos contraceptivos, né, que é a utilização de determinado método X ou Y, né? Então, é muito no imaginário, né? Você vê vários estudos sobre fecundidade, né? No imaginário das mulheres, né? Mesmo hoje, né? Você tem, assim, várias camadas sociais, né? Pílula causa dá câncer. Pílula causa tem repercussões sobre a libido da mulher, né? Reduz a libido. A aderência a programas de planejamento familiar, né? Um determinado planejamento familiar estão querendo me dizer como eu vou controlar minha fecundidade, né? Isso é contra preceitos religiosos, né? Então, você tem uma série, né, de questões, né, que são permeadas por crenças, né, não esclarecimentos, né? Algumas coisas são comprovadas cientificamente, né, mas outras, né, não são comprovadas, as mulheres ficam no ar, né? E aí é muito importante, né, pensar também isso, né, da população jovem feminina, né? Então tem os tabus, né, com relação a isso, né? Fica muito, mesmo hoje, né, 2020, com toda a sorte de internet, dados, disseminação de informação, não são todas as meninas, né, que têm conhecimento, né, meninas e meninos, né, conhecimento sobre o funcionamento do seu corpo, e isso tem uma série de repercussões de saúde, né, sobre essas pessoas, e da próprio padrão de adoção de métodos contraceptivos que será adotado, né? Então, mesmo hoje é difícil, né, você pensar, você ainda tem uma lag, né, pensando talvez que o Brasil, um país, né, que, por exemplo, né, orientação sexual, né, é um tabu dentro da nossa sociedade, então dentro das escolas, né, é uma discussão ampla, né, sobre se você oferece ou não a orientação sexual, isso é um papel da escola, isso é um papel da família, quem tem a titularidade disso, né, a repercussão disso, né, quem orienta, né, e aí nessa discussão acaba não orientando e tem uma série de repercussões, e que vai, né, refletir sobre o padrão de fecundidade, né, daquela localidade. Bom, então o texto reforça a aprendizado social no uso de métodos contraceptivos, né? Então é aprendido socialmente, né? Não estou pensando no indivíduo autônomo, né? Pensando de uma maneira social. Pode ocorrer por meio de relações interpessoais, né? Então aqui em relações interpessoais com a minha vizinha, né? No caso das meninas, né? Jovens, no caso das jovens, né? Contato uma com a outra, com a vizinha, né? Fulana ficou grávida. Aí quer pensar, mas por que isso ocorreu? Né? O que aconteceu? Né? O que foi tomado de providência ou não foi tomado de providência, né? Para aquela pessoa ficar grávida. Ou também esse aprendizado pode se dar de uma maneira impessoal, né? O texto é de 96, mas já havia, né, uma disseminação de informações, né? Dirá agora, né? Veículos de comunicação em massa, então, internet, e outras formas, né? Os influenciadores, né? Então, os digital influencers, né? Que a gente hoje está super, né? Na moda, né? E são influenciadores, né? De comportamento, principalmente da juventude, mas nem só, né? Tem muito influenciador digital, né? Para adultos, influenciando adultos. Então, você tem isso vai favorecer o aprendizado social, embora não seja uma condição suficiente,
né? Como exemplo clássico, os Estados Unidos, que é um país que tem uma taxa, né, por exemplo, de gravidez na adolescência altíssima, né? Então, o que faz pensar? Se essas jovens têm tanta informação, os jovens, né? No caso, o jovem, se eles têm tanta informação, por que continuam engravidando tanto? Mais uma questão que você não responde só com análises frias, né? De surveys, né? E a cultura explica. Depende de fato, porque esses jovens, né, eles estão em determinados locais da sociedade americana, têm um determinado perfil. Depende de fatores como preço e qualidade de outros bens, que não o do método, crenças e expectativas pessoais. Né? Então, o aprendizado social depende, né, como eu disse, né, das suas crenças também, expectativas pessoais, né, que você é formado dentro de um grupo, né, mas você tem pessoas, né, você tem na média, né, pessoas que têm um grupo ali, um determinado grupo social, né, que tem uma determinada valoração. Tem uma determinada valoração sobre, né, a escolha de ter filhos, por exemplo, né. Mas, né, você pode ter pessoas que estabelecem outras redes e querem ter um padrão de fecundidade diferente daquele grupo, né, ao qual está inserido. Principalmente pessoas que estabelecem redes para além daquele grupo, né. Então, pensar na comunidade da periferia, hein? Você tem um padrão de fecundidade, né, daquela comunidade da periferia. Se uma jovem, né, ou um jovem dali começa a estabelecer redes para além daquela periferia, né, vai estudar, entra na universidade, as suas expectativas com relação, né, a fecundidade vai ser distinta da média, né, do seu grupo, né, tende a ser, né. Bom, um exemplo que eu sempre trago nessa aula é de uma pesquisa que o Vilmar Faria, e o Vilmar Faria já é falecido, o John Potter, ele ainda está aí. É um trabalho bem conhecido porque ele mediu o efeito das telenovelas na redução da fecundidade no Brasil. Então, que é um tipo de estudo, né, qualitativo, essencialmente, que verificou, né, o efeito, né, as novelas no Brasil, elas têm, hoje menos, né, mas nessa época aí, ó, mais ou menos, você tinha um alto impacto sobre a sociedade, né? Então, quem aqui viveu, né, nasceu na década de 70 para cima, sabe, quem já, quem na década de 80 já estava entendendo alguma coisa de novela, 80, 90, né, sabe, né, que a família, né, se reúne, ou se reunia, no horário daquela novela, né, sagrada, né. Aí falar das novelas agora é Canal Viva, né, quem aqui é jovem demais, né, e quer saber mais, assista o Canal Viva para ver as novelas clássicas, que estava no auge da telenovela, ser o entretenimento maior da família brasileira, né? Rock Santeiro, quem mais? Dancing Days, Brega Chique, né? Cambalacho, né? Vou parar de falar, senão eu vou começar a entregar a minha idade, né? Então, você tem essas telenovelas, as novelas, né? Elas, Tieta, né? Não posso esquecer de falar de Tieta. Tieta é uma novela interessante do ponto de vista da redução da fecundidade, pelo perfil da heroína, né? Que é uma mulher independente que saiu do Nordeste, escorraçada, e foi ganhar a vida no Sudeste e volta para se vingar de todo mundo e ainda fica por cima, né? É uma mulher que, inclusive, se eu não estou enganada, ela não teve filhos, né? O que, para a época da novela, era muito surreal, né? Uma mulher bem-sucedida por outras questões que não fosse a maternidade, né? Então, você tem, nas novelas não cabem núcleos familiares muito extensos, né? Em geral, família, né? É a mulher com o marido e 2 filhos, 3 filhos no máximo, né? Não cabe dentro da narrativa da novela uma família extensa, né? De 11 filhos, né? Então, a novela, né? Ao longo do seu processo, né? A telenovela, né? Embora ela seja ou tente ser, né? Um retrato da vida brasileira, né? Claro que com floreios, né? Claro que com uma maquiagem muito pesada, mas ela tenta ser, né, um retrato da sociedade brasileira, mas para fins práticos ele não cabe, né?
Então, esse estudo, ele trabalha com a hipótese de que, como você tem uma entrada muito grande das novelas em todos os lares brasileiros, principalmente nessa época, você tem uma formação, você ajudou na formação de um ideal de família bem pequeno, né? Quero ser a Tieta, quero ser, né, a heroína lá da novela. Aqui nessa época do trabalho deles, eles falam muito da novela O Rei do Gado, né? Que foi uma novela muito famosa, né? Uma saga, né? Saga dos Berdinazzi e dos outros que sim, mas era a saga dos italianos, em que você tem, né? Você tem nessa questão dos núcleos familiares, eles são pequenos, né? Então você tem essa mira, né? Do que, segundo a teoria deles, tá? Foi um trabalho muito famoso, né? Um trabalho bastante divulgado, né? E que casa bem com a ideia aqui do Montgomery Castellani, que é de você pensar os meios de comunicação, eles podem ter uma influência, né, sobre a fecundidade, o aprendizado, né, sobre a fecundidade, né? Para resumir, é este o ponto. E que é difícil separar o efeito de relações interpessoais, né, os efeitos, o que você aprende, né, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua vizinha, e de relações impessoais, que é que você aprende assistindo a novela O Rei do Gado, assistindo Malhação, né? Porque ambos ocorrem simultaneamente, né? Então não dá para falar. A redução de fecundidade caiu porque a novela passou a mostrar um ideal de família pequeno, né? Mulheres engajadas, né? Na mercado de trabalho, então tinha menos filhos, né? Valorizava outras coisas. Mas você não tem como você separar esses efeitos, né? Porque isso ocorre de maneira simultânea. Cultura, né? Cultura complexo. Indivíduos são complexos. E influência social, parte da interação interpessoal. Então, autoridade, poder e deferência são diferentes formas de influência social. Né? Aquilo que eu te falei é mais ou menos a ideia do líder, né? Em vários grupos, alguns indivíduos exercem influência sobre as condutas de outros indivíduos. Então, meio que a gente já viu lá no outro texto, né? As instituições, né? Então, aqui, igreja, família, mercado de trabalho, né? Também podem estimular ou constranger as escolhas individuais, né? No caso não só para falar que não é só o líder, né? Mas também tem instituições. No caso da fecundidade, as instituições mais pertinentes nesse sentido são o mercado de trabalho para as mulheres, né? Então, o mercado de trabalho, ele repele mulheres que têm filhos, né? Então, ela desestimula, né? O número de filhos desejados. Escolas, sistema de saúde voltados para a saúde da mulher e da criança, né? Se tem creche, né? Eu posso deixar a criança, posso trabalhar. Então, uma instituição, né? Se ela está a meu favor, posso e me estimula a ter filhos, né? Não pensando de uma maneira, tá, simplista, evidentemente, tá? Estimula a ter filhos ou tem outros fatores, né? Concorrentes. Sistema de saúde, né? Então, se eu vejo, né, se eu tenho condição de ter acesso ao serviço de saúde, né, para mim, para meu filho, então eu vou ter ou não. Isso também pesa, né, nas escolhas dos indivíduos. Bem, agora o texto do cálcio. É o declínio da fecundidade. São dois pontos, né, meio que eu já falei aqui em outras aulas. De um lado a inovação e de lado um processo de ajustamento, né? Eu poderia ser inovação, ruptura, né? Lembra lá que eu falei da ruptura? Adotou uma modernidade, chegou a modernidade, pronto, todo mundo agora. Ou ajustamento, né? Ajustamento contrário àquela ideia que o Davis traz, né? Um processo que vai acontecer de maneira reflexiva, né? Declínio da fecundidade marital no final do século XIX, em parte da guerra 18, né? Acho que eu errei aqui. Em parte da Europa Ocidental, né? Que é a ideia da sociedade pré-transicional. Mudanças em valores, atitudes, prática de controle deliberado da fecundidade pelos casais.
Né? Então, só repetindo aqui que a gente já está resgatando, né? Ocorrer devido a espraiamento de mecanismo de controle, contracepção, aborto, abstinência voluntária, né? Então, aquelas mudanças, né? Que ocorrer, porque poderia, na ausência, né, de métodos eficazes, mas ocorriam, né? Aborto, abstinência voluntária e aqui, que a gente já viu na outra aula, o coito interrompido, né? Mudança em massa de comportamento, relacionado às mudanças estruturais em curso, educação, modernização, secularização da sociedade, né? Que vem na esteira da Revolução Industrial. Duas teorias possíveis para o declínio da fecundidade. Inovação, que é a teoria dominante. Teoria dominante porque é aquela teoria que a teoria mais, vamos dizer assim, aquela teoria que mais dá suporte à teoria transdemográfica, né, que é a inovação. A fecundidade começou a declinar com a introdução de práticas de controle que não existia até então. Ou, no mínimo, essas práticas eram muito limitadas, né? No caso do coito interrompido. O controle de fecundidade se difunde, importante observar o controle de legs no espaço geográfico, então, se difusão começa em determinado grupo, para depois, em tempos depois, né, leg é atraso, para tempos depois chegar em outros grupos sociais. Sendo mais comum de se iniciar nas zonas centrais e urbanas, portanto, elites, para então atingir as áreas periféricas e rurais, mais pobres. Está implícita também a ideia de que há legs entre classes sociais. Então, inovação, né, ruptura. Outra do ajustamento. O controle da fecundidade não foi uma prática inovadora. Né? Então, por exemplo, né, teve lá o coito interrompido, que já vinha acontecendo. Né? Não tinha, você tinha outros métodos, né, ocorrendo, né? Sendo possível que tenha sido utilizado para fins de um regime elevado de fecundidade. Nesse contexto, a fecundidade declina graças ao papel da motivação, willing, e da força da estrutura da sociedade moderna nascente. Né? Então, aqui a gente lembra daquela mudança da motivação de ter filhos, né? da direção do fluxo intergeracional de riqueza. Né? Uma sociedade moderna passa-se a ter um ideal de que mais filhos não cabe mais naquele ideal de vida moderna, né? Que era na vida agrária. Né? Então, numa sociedade agrária, você deseja muitos filhos, você quer ter muitos braços na lida, né? Agora você quer ter menos filhos que se ajustam mais a uma sociedade moderna nascente. Prescinde, portanto, do conceito de leg, né? Porque já que é ajustamento, então significa que vai ser apropriada por um grupo para depois chegar no outro, né? Essa motivação, ela acontece de maneira mais reflexiva, é comportamental, né? Muito mais do que uma ruptura ou uma inovação. Então, aqui tem dois gráficos, né? Tem legs e difusão. Leg também posso, em vez de falar atraso, vamos falar hiato, tá? Um grupo repete a experiência de outro grupo, seguindo exatamente a mesma curva de difusão. Então, aqui, o risco de contágio aqui nos inovadores, né? Começa em determinado grupo, vai subindo, chega no ponto máximo e aí depois declina, né? Que aí você tem um risco de contágio, né? Já a curva de difusão, ela tem um threshold, ou um ponto, né? Em que, a partir do qual, né, que no alto da curva, uma curva logística, a partir do qual essa difusão, ela se torna constante, né, a própria curva da difusão. Segue, sobe, tem uma subida um pouco mais lenta, depois, aliás, uma subida um pouco mais rápida, depois, né, como já se difundiu, ela se torna constante, tá? Então, aqui só são a mesma coisa, implícita, né, só que num gráfico você tem o risco de você ser contagiado por aquela inovação, né? Começa lá no grupo dos inovadores, lá no começo, até que atinge todo mundo e chega no final, né? Todo mundo, o risco de menos pessoas, já tem todo mundo contagiado, né? Já a curva da difusão é diferente. Bom, Carlson interpreta o declínio da fecundidade na Suécia, que tomado lá como exemplo, como resultado de um processo de ajustamento. Né? Ele fala que é ajustamento porque tem pouca evidência de uma leg entre as metrópoles e as demais. Tem ausência de leg, então é ajustamento.
O declínio da fecundidade foi parte de um processo mais amplo, que reduziu primeiro a diferença dentro das áreas, paróquias, para em seguida afetar as diferenças entre as áreas. Então, olha que interessante, né? Você tem ainda numa escala micro, né? Você começa de algum ponto, né? É um ajustamento, mas você tem que começar de algum ponto. O que quer dizer que determinados pontos, em todas as áreas, começa dentro das paróquias e depois ela afeta o todo. Tá? Então, ele fala aqui, né? Uma taxa de natalidade. Vocês vão aprender, natalidade é a relação entre o número de nascimentos e a população total. Então, uma taxa de natalidade de 300, ou seja, 300 nascimentos para cada grupo de 1.000 habitantes, na Suécia, para padrões da época, que era um pouco maior, de 375, corrobora o argumento de que o controle já era praticado antes do declínio secular. Tá? Então, a mortalidade, mais um evento sobre ajustamento. A mortalidade infantil decresce e, consequentemente, aumenta-se o período de lactação. Né? Então, a história da amenorreia pós-parto, que a gente já também falou nas últimas aulas, né? Que não era intencional, não era com essa intenção, né? Mas você tem uma redução da mortalidade infantil, então você vai amamentar aquela criança, né, por mais tempo. E ao menos aumentar por mais tempo, vai passar por um pior tempo de infertilidade. E, consequentemente, contribui para a redução da fecundidade. Bem, o texto da Christine Bacra, de 2014, é um texto importante porque ele vai mencionar a maior parte dos textos vistos nessa aula e também de outros, né, das aulas passadas e o próximo que a gente vai ver sobre o Malthus, tá? Dentro dessa... E ele identifica nesses textos, né, a questão da cultura, né? Bom, o próprio nome, né, ele é engraçado porque é meio assim, né, a gente poderia interpretar, né, dormindo com o inimigo, cultura e demografia. Mas esses inimigos, eles podem, né, se tornar bons parceiros, né? Então, vai destacar a relação existente, por vezes ambivalente, né, entre demografia e cultura. Então, é muito comum você ter alguns juízes de valor, falar que demografia não é campo para estudar cultura, né, que é campo de outras áreas, né, que não cabe. Mas, enfim. Então, ele vai falar, né, ela vai falar sobre a cultura, né, dentro da demografia, aonde ela está, né? Então, cita, né, o conjunto de normas e valores que estão na base dos cheques preventivos malthusianos. Cheques preventivos malthusianos significam as mudanças no comportamento da fecundidade para controle do tamanho de população. Né? Então, mudanças na fecundidade. Então, é quando o Malthus diz lá que se as pessoas, né, não têm condições socioeconômicas, né, para formar uma família, elas deveriam praticar abstinência sexual ou a postergação da entrada no casamento, né? Então, nas idades mais elevadas, isso vai levar, né? Isso também, casar mais tarde é um valor, né? Pode ser, inclusive, uma norma, né? Sim, vamos dizer. As duas coisas, né? Você casar só quando tiver o seu quinhão de terra, né? Já diz respeito a um valor da sociedade, né? Evidentemente, você tem para cada norma desvio, né? Você tem, isso não é normatizado, ninguém vai ser preso, né? Se não casar, mas você tem valores, né? E você pode também ter uma normativa, um constrangimento social, né? Pode não a lei estrito sensu, mas você tem punições do ponto de vista social. E a outra é padrão de casamento tardio, né? Ser uma norma daquela sociedade. Teoria da transição demográfica, apesar de destacar o papel da modernização, também traz aspectos culturais em sua abordagem. Né? Então, como eu venho dizendo, transição demográfica é um modelo, né, economicista. Ele tem uma base, né, na modernidade, uma base na questão econômica muito forte, mas não apenas isso. Ele é feito também, a própria teoria da transição demográfica tem outros pressupostos, né? Então, ela fala lá do texto do Cole, né? Traz alguns elementos sobre a cultura, né? Que a gente não pode prescindir deles, né? Texto do Caldwell. Baseou-se em um conceito de cultura e seu trabalho sobre a fecundidade em uma parte da África, né? Que eu estudo lá para a Nigéria, né? Esse é o texto, né? Que aí o Caldwell fala de maneira enfática, né? Que a transição demográfica ele é um modelo etnocentrista,
né? Que tem outros, você tem que olhar para outras partes do mundo também, para saber o que está acontecendo naquele período ali, tá? Que ele está analisando. Importante elemento da segunda transição demográfica, né? A cultura, né? A gente, aqui, valores pós-materialistas, está sentado num conjunto de valores, né? Que é, como eu disse, né, na pirâmide de Maslow, a passagem de uma sociedade materialista para uma sociedade pós-materialista, né? Que tem outros valores. Bom, então, ela vai falar na cultura pensada para além de um conjunto de variáveis independentes em um modelo estatístico, né? Então, é que critica, né, essa questão. E vista como é uma rede interdependente de significados. Então, você tem a cultura, ela vai muito mais além, né, do que uma modelagem estatística, embora, né, a gente está aqui também desprezando a modelagem estatística, está dizendo que ela deve ser vista também de uma maneira complementar, né, para muitos fenômenos. Porém, ela só que interessante, apesar dela destacar o papel da cultura, né, ela diz, né, que mesmo na era do Big Data, né, que é uma era, né, marcada pela revolução digital, né, de dados, de números, mesmo assim, né, isso pode ajudar na inserção da cultura nos estudos demográficos, porque você tem um vasto material para mapear o compartilhamento e variações, né, com relação ao comportamento dos indivíduos. Né? Então, um exemplo, né, análise de redes sociais. Então, os cientistas, os demógrafos fazem pouco. Aliás, os demógrafos se apropriam muito pouco da era do Big Data, né, de grandes massas. Existe uma linha de pesquisa, né, nos Estados Unidos chamada demografia computacional, né, que ainda não pegou aqui no Brasil. Mas você analisar, por exemplo, redes do Facebook, né, você tem uma discussão, né, se aquilo é representativo ou não, né, os demógrafos, os estatísticos, né, às vezes ficam muito presos nisso, né, mas, muito embora são dados assim enormes, né, um volume muito grande de informação, e essas redes sociais, né, elas são riquíssimas para você entender determinados fenômenos, né, entre eles as intenções reprodutivas, né. E hoje você dispõe de métodos, né, que você pode analisar esses dados, essa grande soma de dados. São dados em escala de milhões, né, então você não consegue falar, né, amostra, né, tem seletividade, tem viés de seletividade. Escuto muito isso, né, como eu trabalho um pouco com essas informações, escuto muito isso. Tem um viés de seletividade. Só quem entra no Facebook é quem tem determinado perfil, né, econômico. Bom, você tem service também que tem viés de seletividade, né? Então a gente tem que avançar um pouco nisso. WhatsApp, né, grupos de WhatsApp. Estava falando do estudo etnográfico, né? Então você tem muitos pesquisadores, né? Por exemplo, pesquisadores da área de ciência política, que para entender determinados grupos, né, que fazem defesas políticas, né, a um determinado político B, A ou C, A, B ou C, entra naqueles grupos de WhatsApp, né, e percebe que aquilo ali tem um grupo muito forte, são como que as repercussões de determinadas notícias, né, qual o perfil daqueles indivíduos, né, que fazem a defesa de determinados, né, políticos no Brasil, como aquilo se dissemina, né, a gente está falando, aí também tem essa questão da fake news, né, e aí a gente pode pensar que também pode ter fake news, né, relacionado, né, ao comportamento da fecundidade, né, hoje está muito na moda, né, pelo momento que a gente está vivendo, não na moda, mas hoje está muito em evidência, pelo momento que estamos vivendo, as fake news relacionadas à Covid-19, né, e essas redes sociais, elas oferecem insumos excelentes, né, para fazer as análises, então, e isso é cultura, né, isso faz parte do sistema de cultura, né, cultura política, né, estava dando esse exemplo, né, cultura política no Brasil, e que tem tudo a ver, né. Bom, já o texto do Lestat, né, já é o texto, né, é o penúltimo texto, né, antes da conclusão desta aula, vai falar, então, da segunda transição demográfica, né, então, esclarecendo, né, primeira transição demográfica, FTD de First Demographic Transition, aí pode ser Second Demographic Transition, SDT, a segunda transição demográfica, mas a primeira é o histórico, ela é a passagem de altos níveis de mortalidade e fecundidade para baixos níveis de mortalidade e fecundidade.
Então, vai tratar a primeira transição demográfica, vai tratar do histórico declínio da fecundidade e da mortalidade, experimentado por vários países europeus desde o século XVIII e que continua nos dias de hoje nos países desenvolvidos, né? Entre eles o Brasil, tá? Então, alguém me perguntou no fórum, né? Na primeira transição demográfica, então, é aquelas 4 etapas, né, que eu apresentei para vocês na aula 0. Equilíbrio esperado ao final de transição demográfica. O que era esperado? Né? Era esperado que lá naquela 4ª etapa houvesse um crescimento populacional igual a 0, né? Vocês vão entender isso melhor na aula de técnicas demográficas. Expectativa de vida superior a 70 anos. Taxa de fecundidade total, TFT, igual a 2,1 filhos por mulher, que é o número de reposição. Pequena importância dos fluxos migratórios. Arranjos domiciliares compostos por casais e descendentes, mamãe, papai, filhinhos, tá? Porém, né, esse equilíbrio não foi tão... Para aqueles que completaram a primeira transição demográfica, isso não se verificou exatamente, né? Ainda no final da década de 1980, né, já o cenário, por exemplo, Estados Unidos, tá? Já o cenário que se configurava era distinto ao desse equilíbrio. Então, esse destino desse equilíbrio é nomeado pelo Lestat, né, e por outros autores, né, como a segunda transição demográfica, ou seja, a TFT. Não era de 2,1, já estava abaixo. Migração como importante componente para minorar no campo econômico os efeitos de uma estrutura etária cada vez mais envelhecida. Então, aqui em vez dos Estados Unidos, vou voltar para um exemplo de um país europeu, tá? Por exemplo, Itália. Você tem migração, passou a ser importante, sim, aí no final da década de 80, né? Para muitos desses países, para ter pessoas no mercado de trabalho, pessoas jovens, né? Então, tem alguns países começaram a fazer uma facilitação, né, da entrada daquele migrante. Mas de qualquer migrante? Não, né? Mais uma vez, aonde a cultura pega, né? A demografia mostrava lá, né? Precisamos de gente jovem para atuar no mercado de trabalho, né? Tem até alguns locais, né, que estimulam casamentos, né, chamada de imigrantes, né, e que, além de trabalhar, que essas pessoas, né, casem lá com seus nativos para ter cidadãos, para ter crianças, né, para poder pensar no longo prazo, né? Então, ainda tem isso. Mas a questão da cultura pega, né? Porque não quero qualquer migrante, você tem questões como xenofobia, né, racismo. Então, é um padrão de imigrante que você quer no seu território, né? Os conflitos entre cultura, né? E aí, pensar no caso da França, né, que tem muitos episódios. A Espanha tem uma política migratória muito restritiva, né? Então, alguns países, né, facilitaram a entrada de imigrantes, imigrantes internacionais, né, para outros países, né, apesar de estarem, né, vivendo processos agudos de envelhecimento populacional, fazer essa abertura não é tão fácil, né? Ela tem essa ideia, né, na França mesmo, né, os migrantes, né, os senegaleses, né, estão tomando os nossos empregos, né? Então você tem um conflito aí dentro da população. E a segunda transição demográfica, muito marcada, importante marcador, que você tem arranjos domiciliares diversos, né? Ou seja, lembra lá que a expectativa era casal da margarina, da tampa da margarina Qualy, né? Mamãe, papai, filhinhos, 2, né? E cachorro, né? Só que, o que foi visto na segunda transição demográfica, né? Casais do mesmo sexo, né? Então, os casais homossexuais, uma maior ação afirmativa, né, da sua orientação sexual, diversidade racial, né, interação entre casais de uma diversidade racial entre os casais, filhos, nem sempre, né, ou um filho, né, apenas. Então, você tem arranjos domiciliares diversos. Tem também, né, a demora da saída da casa dos pais, né? Então, você tem um processo em que você tem mais tempo para poder investir em carreira, né? Em educação, vai sair mais tempo. Então, tem as gerações canguru, né? Que é pais, né? Que também vão viver muito, né?
pais idosos, né, com filhos na casa dos 30, 40 anos ainda, morando na casa dos pais, né, dado esse investimento em investimento em capital humano, né? Então, o que eu uso é uma miscelânea de arranjos domiciliares, né? Domicílios unipessoais, né? Pessoas vivendo sozinhas, né? Sem filhos, né? Bom, então, aqui eu trouxe um gráfico, né, da Inglaterra, né, com o País de Gales, em 1930 a 2012, a evolução. A linha vermelha, a evolução dos divórcios, e a linha azul, a dos casamentos, tá? Então, primeira transição demográfica, predomina mais casamentos. Segunda transição demográfica, né, mais individualismo, né, menos apego a questões tradicionais, mais secularização, você tem um aumento dos divórcios, né? E aí você tem, né, evidentemente, espalha aqui, né, a inflexão aqui por volta da década de 80, né, na Inglaterra, né? No Brasil isso é recente, esse processo de inflexão, embora os divórcios venham caindo, né? Você tem um processo de inflexão no Brasil já nos anos 2000 para frente, né? Com a mudança de legislação também induziu, né? Essa mudança, mas nesses países, né, você tem, então, dentro do individualismo, né, algumas instituições, elas são colocadas à prova, né? Uma delas é o casamento. Outro marcador, né? Falei, você tenha poucos filhos, né? Ou quando os tem, nas idades mais avançadas. Então, na primeira transição demográfica, uma fecundidade nas idades mais jovens, né? Então, aqui são 3 curvas de 3 países sobre a idade média ao ter o filho, tá? De 70 a 2006. Azul é França, vermelho é Suécia e verdinho é Japão. Então, ó, todos esses aqui, ó, para cima de 25 anos, né? Na idade menor aqui foi 27 anos em 1970, a Suécia, e o maior, Japão. E aí todos eles, ó, a Suécia dá um super salto, já tem, né, em 2006 tinha uma idade média a ter o filho, né, acima de 30, e os outros países também, mais um pouco, um patamar um pouco abaixo. Utilização de métodos contraceptivos modernos e tradicionais na população feminina de 15 a 49 anos no Japão, né? O Japão, uma população sui generis, né? Uma população altamente envelhecida, com uma cultura, né, muito distinta das demais, né? Então, azul, a proporção de mulheres nesse grupo etário que usavam algum método tradicional apenas, vejam que é muito baixo, com relação àquelas, a linha vermelha daqui expressa, né? A utilização de métodos contraceptivos modernos nessa população. Tá? Então, redução da fecundidade muito sem tendência, né, de reversão. E para terminar, acabo de falar, né? Segunda transição demográfica, né? Para esses países, né? Mais discutido, né? Você tem mas nos países em desenvolvimento, como o Brasil, você tem uma discussão se a gente já vive a segunda transição demográfica ou não, tá? Bom, e há quem diga na terceira transição demográfica. Né? Então, se na primeira transição demográfica a migração não tinha nenhuma importância, né? Ela fica de escanteio, né? Ela não é trazida, né? À baila. Na segunda transição demográfica ela aparece, como eu falei ali, mas ela se consolida mesmo, é um marcador na terceira transição demográfica, né? Imigração e mudança étnica nos países com baixíssimo nível de fecundidade. Então ele propõe uma terceira, o Coleman, uma terceira transição demográfica, já em curso na Europa e nos Estados Unidos. Então, só resgatando, isso aqui é importante, tá? Da gente entender. Primeiro, transição demográfica, melhorias no bem-estar da população afetaram as variáveis demográficas, né? Segunda transição, mudanças comportamentais aprofundaram e tornaram ainda mais complexas as transformações iniciadas na primeira. E a terceira, uma combinação entre fecundidade abaixo do nível de reposição e fluxos migratórios intensos, alterando a composição étnica e populacional dos países receptores, tá? Então, no caso da França, né? Você tem lá muita imigração, né? Você teve em algum momento, né? Apesar de toda. Aliás, teve tanto que são mais evidentes, né? As disputas étnicas no campo étnico, né? As manifestações de xenofobia, né? Dentro do seu território, né?
Então, é o exemplo clássico dessas, né, das migrações, né, da interação. Migração, papel secundário nos modelos clássicos de transição demográfica, sendo mais discutido o seu efeito sobre a população estável. Então, como eu falei, a migração, né, coitado, a primeira transição demográfica não dá muita bola para ela. Importância dos fluxos migratórios para cobrir o contingente da força de trabalho. Então, a primeira, né, mudança é isso, né, o que estimula, né, só que isso nem sempre dá certo, né, como por essas questões todas que eu disse. Bom, então, eu vou encerrar por aqui e a gente volta para a aula 3, tá bem? Obrigada. Aula 3 não, para a aula 4. Obrigada.